Você sabia que o câncer de testículo é o mais comum em homens jovens entre 15 e 35 anos? O que é uma situação muito boa é que, se ele é diagnosticado precocemente, as chances de cura são acima de 95%. Urológica, desvendando a urologia. Câncer de testículo. Olá, eu sou o Dr. Pedro Dometo Neto, médico urologista, e hoje nós vamos falar sobre câncer de testículo. A sua importância epidemiológica, por acometer homens jovens, como é fundamental o autoexame, quais são as formas de diagnóstico e de tratamento. E o que é o câncer de testículo? É uma doença em que há uma proliferação de células cancerosas, na maioria das vezes derivadas das células germinativas dos testículos, aquelas que produzem espermatozoides. Essas células começam a proliferar neles e vai gerando uma alteração que é principalmente um enduramento do testículo, que eu vou falar mais para frente. O que é a importância muito grande do tumor de testículo é que ele acontece, como eu já disse, em homens jovens e que as chances de cura, se diagnosticado precocemente, são muito altas. E quais são os sinais de alerta do câncer de testículo? Então, muitos homens vêm preocupados com isso, porque ouviram falar e porque começaram a ter alguma dor no testículo. Só que, na grande maioria das vezes, o câncer de testículo não dói. E aí, como que o homem percebe? Na hora que ele palpa o testículo, ele nota que tem uma área endurada, então é como se fosse uma pedra. A gente vê, fica bem duro no testículo. E aí, geralmente não dói. Quando que pode doer? Só quando houver alguma necrose dentro desse tumor e aí ele inflamar. Então, geralmente é uma massa palpável, então como se fosse uma pedra, uma área bem endurecida no testículo e que não dói. O homem muitas vezes nota um aumento também desse testículo, além dessa área que está endurecida, e com isso o testículo pode descer. Portanto, vocês vejam a importância do autoexame. É o que a gente sempre fala, eu costumo até brincar com os pacientes. Às vezes, num determinado momento, lá, lembrou que tem testículo, não? Tá no banho, quando está caindo água quente, isso facilita para fazer autoexame, o homem palpa os testículos. Palpa rapidamente, ele apreende com uma mão, vai correndo os dedos da outra pelo testículo, aí faz isso no outro e vê. Se tiver alguma área endurecida, nem sempre é câncer de testículo, existem outras situações, alguns cistos, mesmo alguma área inflamada no epidídimo, que é uma estrutura junto do testículo, que aí podem simular um câncer de testículo. Mas se ele notar alguma alteração, é procurar um médico para identificar. E os fatores de risco para câncer de testículo? Como vários tipos de cânceres, a história familiar, que existe uma predisposição genética, como geralmente os tumores, os cânceres são causados por alterações genéticas, a história familiar é importante. Se ele tiver alguma história de criptorquidia, o que é isso, esse nome estranho? É quando os testículos não descem até o saco, até a bolsa testicular, como a gente fala. E por que isso acontece? Quando os homens estão dentro do útero das mães, os testículos estão dentro do abdômen. E com o desenvolvimento eles vão descendo até chegar no escroto, no saco. Mas para quem é muitas vezes prematuro ou que tem essa predisposição, os testículos param no meio do caminho. E aí, como eles estão expostos a uma temperatura diferente, isso pode gerar uma alteração celular e o surgimento de câncer. A síndrome de Klinefelter, que é uma síndrome genética, também está relacionada a um risco aumentado de câncer de testículo. E como é feito o diagnóstico do câncer de testículo? Então, o homem notou alguma alteração, alguma área endurecida, vai procurar um médico, que vai pedir um ultrassom, que pode confirmar a presença desse câncer. E o ultrassom tem uma acurácia muito boa. Então, o radiologista descreve que tem um nódulo no testículo. Uma vez feito o diagnóstico, a gente tem que fazer o estadiamento, dosar alguns marcadores tumorais para avaliar se eles estão aumentados ou não,
e também fazer um exame de tomografia do abdômen. Por quê? Porque a primeira área que o tumor do testículo vai se espalhar é para os chamados linfonodos, que são gânglios, popularmente conhecidos como ínguas, dentro do abdômen. Então faz essa tomografia para avaliar se existe tumor nesses linfonodos ou não. E aí, uma vez feito o diagnóstico, a gente vai fazer o tratamento. E como é feito o tratamento? Primeira conduta a se fazer é retirar o testículo que está acometido pelo câncer. Depois que ele é retirado, vai ser avaliado no microscópio para ver qual é o tipo de câncer, porque existem diferentes tipos de tumores testiculares. A partir desse diagnóstico, a gente vai ver se para por aí, só acompanha, aí com tomografias e dosagens de marcadores tumorais de forma frequente, ou se forem tumores mais agressivos e também se já houver sinal de doença nos linfonodos, aí vai ser necessário fazer quimioterapia, que geralmente é uma quimioterapia curta, ou radioterapia, que é um tipo de tratamento que vai incidir radiação para queimar as células tumorais. E feito isso, como eu disse, as chances de cura são muito altas atualmente. Houve uma evolução muito grande, especialmente no desenvolvimento da quimioterapia. E com isso propicia que hoje em dia homens com tumores de testículo, na grande maioria dos casos, sejam curados e sem maiores problemas. Um efeito colateral importante do tratamento, especialmente quimioterápico, é a infertilidade. Então, se o homem tem esse diagnóstico antes de fazer a quimioterapia, mesmo antes de fazer a extração do testículo, ele deve colher e congelar sêmen, se ele tiver a ideia de no futuro ter filhos. Então, com isso, o prognóstico é muito bom, mas o fundamental, como em todos os tipos de cânceres, é ter o diagnóstico precoce. Então, se o homem notou qualquer alteração no seu testículo, ele não deve esperar, já deve procurar auxílio médico. Portanto, o câncer de testículo, embora não seja tão frequente, se for diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito altas. E por acometer homens jovens, que geralmente não pensam que vão ter um câncer, é muito importante esse alerta para todos eles, para que façam o autoexame de maneira frequente. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir e deixar seus comentários abaixo, que terei prazer em responder. Até mais!